Ter carteira de motorista é uma coisa, mas saber dirigir é outra, bem diferente. Ao redor do mundo, algumas estradas chamam a atenção pela beleza, pela peculiaridade ou pelo perigo de cruzá-las. Quem não tem as manhas não deve nem pensar em encarar essas estradas, porque além da instrução de um profissional, também é preciso ter muita coragem. Eu sou o Ricardo Bressan e você é muito bem-vindo ao Mega Fatos. Antes de começarmos, já deixa aquele mega like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo? Rua Passo Florentino. Localizada na cidade do México, essa rua é considerada a rua mais perigosa de todo o México. Isso porque o local já registrou centenas de acidentes envolvendo veículos de todos os tipos, inclusive batidas em sequência. O trecho é demasiado íngreme e tem cerca de 200 metros de extensão. Mas, segundo os moradores, a situação fica preocupante mesmo quando chove e o asfalto acaba virando um escorregador gigante. Para proteger suas casas, os moradores instalaram proteções de aço nas calçadas, mas vira e mexe elas precisam ser trocadas. A situação é tão frequente que, enquanto um repórter mostrava a rua, ele acabou presenciando mais um acidente. Confira. Cumplen 15 minutos de que empezó a llover en esta zona y al menos hemos registrado 2 choques y 15 derrapes, como este. Tateyama Kurobe. Essa é considerada a estrada mais fria do mundo. Localizada no Japão, essa estrada é rodeada por paredões de gelo que medem pelo menos 20 metros de altura. Tateyama Kurobe abre todos os anos, mas só funciona por 3 meses, fechando logo que inicia o verão japonês. Máquinas são usadas para cortar o gelo e transformar em um caminho que liga o pico de Tateyama ao pico Akazawa. O trecho dos paredões de gelo tem apenas 1 quilômetro de extensão, mas é o necessário para tirar o fôlego de muita gente. Cerca de 1 milhão de turistas visitam o local por ano. Alguns cortam o trecho de ônibus, outros a pé numa caminhada que dura cerca de 15 minutos. Asfalto colorido. Em alguns países do Oriente Médio, como Dubai e Catar, o asfalto de algumas vias é pintado por um motivo bem interessante. Esses países estão localizados em regiões muito quentes, que podem ultrapassar os 40 graus Celsius em um dia comum. O asfalto preto tradicional acaba absorvendo ainda mais esse calor intenso. E por isso, o asfalto colorido é usado como uma medida para reduzir a temperatura da via, consequentemente, reduzindo a temperatura ambiente. A pintura reflete a luz solar e reduz a pegada de carbono das cidades. A pintura no asfalto também tem a finalidade de chamar a atenção de motoristas em trechos mais movimentados. Geralmente, as cores mais usadas são azul e vermelho. Needles Eye Tunnel. Esse túnel, localizado na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, tem um nome bastante sugestivo. Conhecido como o Buraco da Agulha, esse túnel é considerado um dos mais estreitos do mundo. A recomendação é que apenas um veículo cruze o túnel por vez. Veículos grandes como ônibus e motorhomes precisam se espremer para conseguir atravessar o túnel. O trecho é bem curto, mas se um desses veículos estragar no meio do caminho, não tem espaço suficiente nem para abrir as portas. Cedu River Bridge. Essa é a ponte suspensa mais alta do mundo, com impressionantes 565 metros de altura. Localizada na China, a ponte do rio Cedu foi inaugurada em 2009 e se tornou um marco da engenharia e da arquitetura. A ponte se estende por 1.200 metros, ligando 2 importantes províncias. Construída sobre um desfiladeiro, a ponte do rio Cedu assusta e encanta ao mesmo tempo. A vista é de tirar o fôlego, unindo o rio, o desfiladeiro e a ponte suspensa em meio às nuvens. Mas me diz aí, você teria coragem de atravessar essa ponte? Serra do Corvo Branco.
bonita e perigosa. É isso que dizem os turistas que passam por essa estrada. Localizada entre as cidades de Grão-Pará e Urubici, em Santa Catarina, a Serra do Corvo Branco tem impressionantes 600 metros de altura no ponto mais alto e curvas de até 180 graus. A serra possui o maior corte em rocha do Brasil, com 90 metros de profundidade. Isso significa que cortaram a montanha ao meio, transformando-a em um caminho. Para cruzar essa estrada, o ideal é que seja em um veículo que tenha boa tração, pois além dos trechos sinuosos, alguns são de terra. Apesar do perigo, a vista lá de cima é de tirar o fôlego. Eurotúnel. Esse é um dos projetos mais impressionantes da história da engenharia. Lançado em 1994, o Eurotúnel liga a Inglaterra à França. Acontece que os dois países são separados por um trecho de mar, conhecido como o Canal da Mancha. E é por isso que esse projeto é tão icônico. O Eurotúnel possui 50 quilômetros de extensão, dos quais 37 quilômetros estão abaixo do mar. Pelo túnel, trafegam trens de passageiros e veículos particulares. O trajeto dura cerca de 2 horas e meia, sendo mais rápido que um voo de Londres a Paris, por exemplo. Dalton Highway. Essa é considerada a estrada mais solitária do mundo. Localizada no Alasca, nos Estados Unidos, a rodovia James Dalton possui 667 quilômetros de extensão. Com um inverno rigoroso, o Alasca é o estado mais isolado do país. O perigo dessa rodovia não está em penhascos íngremes ou curvas fechadas, mas no seu tráfego baixo, aliado à neve, que reduz a tração dos pneus e deixa a pista escorregadia. O frio é tanto que até as árvores na beira da rodovia ficam completamente cobertas de neve. Cânions peruanos. O Peru possui centenas de cânions espalhados pelo país e todos eles têm uma característica em comum: o perigo de cruzá-los. As trilhas, rodeadas por penhascos, são íngremes e estreitas e ainda possuem um risco frequente de deslizamentos de terra. Apesar disso, as paisagens são deslumbrantes, colocando os cânions peruanos na lista dos mais bonitos do mundo. Tomando os cuidados necessários, é possível cruzar os cânions com segurança. Manang Road. Situada a 710 metros acima do nível do mar, essa é uma das estradas mais perigosas do mundo. Localizada no Nepal, a estrada para o vilarejo de Manang tem cerca de 65 quilômetros de extensão. Em alguns pontos, a estrada é tão estreita que chega a medir menos de 2 metros de largura. Mas o que assusta mesmo é o penhasco de impressionantes 500 metros de altura. Apesar dos desfiladeiros íngremes, a estrada para Manang é repleta de paisagens deslumbrantes, como algumas cachoeiras que cortam o caminho. Um grupo de malucos decidiu cruzar essa estrada de moto e no inverno. Acontece que o inverno nepalês é extremo, sendo considerado um dos mais perigosos do mundo. A aventura logo se revela uma péssima ideia. No início do percurso, os motociclistas já foram surpreendidos pelo gelo, que fez as motos derraparem e perderem a aderência ao solo, causando vários tombos. Cerca de 30 minutos após o início da trilha, a neve extrema começou a cobrir o tanque, os pneus e o guidão das motos. Alguns minutos depois, os motociclistas desistem da aventura e terminam o percurso de carro. Token-Stone Highway. Localizada na China, essa é considerada a rodovia mais íngreme do mundo. Por conta do terreno acentuado, a estrada precisou ser construída em forma de zigue-zague. São 18 curvas de pura emoção. As curvas vão de 40 graus até impressionantes 70 graus de inclinação. Os motoristas precisam ter cuidado redobrado ao iniciar a subida. Veículos grandes, como caminhões, são vistos frequentemente tendo dificuldades para manobrar nas curvas. Mas a encosta íngreme, as curvas acentuadas e inclinadas
e a estrada estreita ainda não são o maior problema dessa rodovia. Isso porque metade da Tokenstone é de cimento e a outra metade ainda é de terra. Qualquer erro aqui pode ser fatal. Monotrilho em espiral. Localizado na China, esse é o primeiro e único sistema ferroviário em espiral do mundo. Uma construção engenhosa que permite que o monotrilho suba uma montanha íngreme fazendo curvas em um trilho espiral. Com 22 voltas completas e 7 quilômetros de extensão, o percurso dura aproximadamente 30 minutos e atinge impressionantes 220 metros de altura no ponto mais alto. O monotrilho em espiral chinês é considerado um dos projetos recentes mais incríveis da engenharia. Ponte em espiral. Aproveitando o sucesso do monotrilho, a China decidiu seguir construindo estradas em espiral. Dessa vez, parte de uma rodovia foi construída em espiral, facilitando a subida. O projeto inicial era para ser uma ponte comum em linha reta, mas os engenheiros perceberam que não seria viável por conta do terreno extremamente acidentado. A ponte em espiral chinesa possui 3 andares e impressionantes 350 metros de altura. Liziba Station. Bom, se os engenheiros chineses não te impressionaram até aqui, acho que esse é o momento. Sem espaço na cidade, uma linha de trem foi construída dentro de um prédio residencial. Inaugurada em 2004, a linha férrea foi projetada junto com a estrutura do prédio desde o início. Tudo começou quando a prefeitura percebeu que o local designado para a construção da estação havia sido vendido para uma construtora. Após algumas negociações, os engenheiros decidiram construir a estação e o prédio no mesmo ponto do mapa. O prédio possui 19 andares no total. A estação ocupa o que seria o 6º, 7º e 8º andares. Ao contrário do que muitos imaginam, os moradores não se incomodam com o barulho da estação. Isso porque toda a estrutura conta com isolamento acústico. A estação Liziba é considerada um patrimônio histórico da China. Ladeira do Amendoim. Em São Tomé das Letras, Minas Gerais, uma estrada vem chamando a atenção por conta de um fenômeno bastante curioso. Parece uma estrada de terra comum, mas ao desligar o veículo, ele continua subindo a ladeira. Turistas de vários lugares viajam até São Tomé para ver de perto o fenômeno que parece ir contra a lei da gravidade. Segundo especialistas, a explicação é mais simples do que parece. Uma ilusão visual e de perspectiva, alinhada à inclinação do terreno, fazem com que os veículos pareçam estar subindo, quando na verdade estão descendo. Black Bear Pass. Localizada no Colorado, Estados Unidos, essa estrada é considerada a rota de off-road mais perigosa do país. Com 13 quilômetros de extensão e 1.200 metros de altitude, a estrada possui um terreno extremamente acidentado, repleto de desfiladeiros e penhascos. Como se não bastasse, ainda existe o risco iminente de deslizamentos de rochas, considerados comuns na região. Infelizmente, todos os anos a Black Bear Pass registra acidentes, na maioria fatais. Manobras arriscadas. Um grupo de jovens chineses vem viralizando na internet por colocarem veículos de luxo em situações de risco extremo. Com bastante habilidade, os jovens fazem manobras em penhascos, pontes, buracos e até simulação de batidas. A ideia, além de viralizar na internet, é mostrar para os motoristas já experientes como agir em situações que são raras, mas podem acontecer. Apesar do conteúdo interessante, algumas pessoas criticam os jovens por danificarem os veículos em prol das views, e principalmente por colocarem suas vidas em risco. No vídeo mais visto, por exemplo, os jovens manobram um sedã na beira de um penhasco. Mas me diz aí, se fosse você em uma situação dessas, o que você faria?
Então é isso aí, galera. Me diz aí nos comentários qual dessas estradas mais chamou a sua atenção. E não esqueça de deixar aquele mega like e se inscrever no canal. Até logo!